Em época de férias, que a gente ia para o sítio da minha avó, na cidade onde ela nasceu, e que era a maior alegria do mundo, porque juntava todo mundo, mais uma vez, já herdando dela essa questão da família junta. E a época em que a gente de férias e ela não, mas ela deixava a gente lá. Mas a época que ela chegava, nos finais de semana, para buscar a gente. Minha mãe trabalhava em Campina Grande e eu passava as férias lá. Então uma das minhas primeiras lembranças é essa. Eu sentado, minha avó deu banho em mim, eu sentado na janela da casa de fazenda, aquela típica fazenda do Cariri, numa tarde, acho provavelmente uma sexta-feira, esperando o ônibus da cidade chegar, porque passava pela estrada e deixava, quem fosse ficar na fazenda, deixava na porteira lá embaixo. E eu me recordo fielmente dessa cena. Eu sentado com os braços apoiados na janela, olhando uma curva que tinha na estrada, esperando que o ônibus passasse, trazendo minha mãe. A estrada de terra vê a poeira subir, o ônibus azul parar, que é um ônibus antigo da Condor, e a partir daí a gente vê a Águida descer do ônibus e todo mundo se confraternizar. Então o momento de ar que a gente tem essa lembrança muito forte era esse cheiro de café de fim de tarde que deflagrava a chegada de Águida no ônibus. Nós fomos criados, para mim era a irmã que eu não tive. Eu falo sempre isso em todas as coisas. A Águida é aquela pessoa porque eu não tive irmã, somos 3 irmãos, e Águida para mim foi irmã. A gente conviveu muito em Surubim, depois em Caruaru em estudos, que em Barra de São Miguel não tinha. Então a nossa vida de estudo sempre foi junto, eu morando na casa dela, onde a mãe dela era minha madrinha, e a gente sempre foi uma família. Nós gostávamos muito de sair, eu, ela, a Michele e a Adriana, saíamos na sexta-feira ou qualquer dia da semana, quando terminava aqui o nosso expediente, nosso trabalho, nós gostávamos de nos encontrar para almoçar e brincávamos muito, assim, dizer que era o clube da Luluzinha, porque nós falávamos desde questão de pesquisa, questões acadêmicas, e como também de coisas de ordem pessoal ou de coisas mais simples do dia a dia das mulheres, de modo geral. E a Águida sempre foi uma pessoa muito determinada, que sempre buscou informação e era muito apaixonada pelo que fazia. Era exatamente isso que dava o diferencial no trabalho dela. Ela sempre colocou paixão no que fazia, seja como editora, como professora em Barra de São Miguel, onde ela mantinha, mesmo morando em Campina, mantinha turmas ainda acho que de 2º grau por lá, não lembro bem. Mas a gente viu o esforço dela, ela saía de manhã cedo, pegava um ônibus, estrada de terra, para dar 2, 3 aulas em Barra de São Miguel e voltava no dia seguinte. E aquilo ali mostrava exatamente esse lado de preocupação que ela tinha com o aluno, o compromisso que ela tinha com os alunos. E isso aí independia do nível do aluno, tanto fazia um aluno do 1º grau como um aluno de universidade, a dedicação dela era a mesma. Então ela tinha muita paixão no que ela fazia. E isso era muito bacana nela, porque era o que dava o diferencial no trabalho dela. O que sempre me chamou a atenção em Águida era a paixão que ela tinha pelo jornalismo, pela comunicação. Ela tinha uma empolgação assim, muito particular, certo? Um amor mesmo, né, pela área, pela profissão. Ela sempre falava com carinho. Geralmente tem muita gente que passou pelas empresas de comunicação, sempre tem uma fala meio negativa, né, dessa rotina que se tem. Mas ela não, ela tinha uma paixão pela própria rotina, pelas pessoas. Então eu acho que esse amor que ela tinha pela profissão de jornalismo e depois principalmente pela de professora, isso era muito vivo, muito visível em Águida no dia a dia, né? Nessa convivência que a gente tinha com ela. Ela era caririzeira, né? Ela nasceu numa fazenda no Cariri. Foi a única filha dos meus avós que nasceu de fato numa fazenda. E isso ela trazia muito forte. Ela tinha uma identidade cultural muito arraigada à nossa região. Consequentemente, o São João era o ápice dessa identidade. Ela juntou as 2 paixões dela, que era o jornalismo e o São João,
São João que remetia à época de família, na casa do meu avô, no sítio, que reunia todo mundo, a família todinha, primo, tio, irmão, e a paixão pelo jornalismo. E desde o primeiro momento do Repórter Junino, quando ainda não participava do Repórter Junino, mas por esse acesso de Águida aqui dentro de casa, essa convivência de Águida dentro de casa, a gente via toda a dedicação e empenho que ela tinha para fazer aquele projeto. Esse projeto para ela era como um filho, sabe? Eu via para ela e para Fernando, né? Era como um filho que eles cuidavam com carinho, a forma como elas incentivavam e motivavam os alunos a se apaixonarem pelo projeto, né? Ainda hoje o Fernando faz isso com seus colegas que trabalham junto, Arão e toda a equipe. Então, esse projeto, o Repórter Junino para ela, era um laboratório para os alunos dela, para ela mesma fazer as pesquisas, as reflexões dela. Configurado como um excelente local de aprendizagem. E os alunos, eles brigam para participar. E a gente sabe que a cada ano a gente vai tentando melhorar, naturalmente, a parte estrutural, a parte de conteúdo, né, a qualidade do conteúdo, o material multimídia, né, que é o grande... É o que chama a atenção, exatamente por ser na internet, né? A gente não pode fazer de qualquer forma e uma coisa sem essa relação com o multimídia. Então, é um orgulho muito grande saber que são 7 anos sem parar. Pela ótica da gente de casa, eu percebia o prazer que ela tinha, o compromisso que ela tinha com esse projeto. Eu acredito que ela tenha sido uma das fundadoras ou ajudou a criar, né, o projeto, a crescer. E ela era como se fosse a menina dos olhos. Quando chegava próximo dessa época, o ritmo de trabalho aumentava e a dedicação que já era grande, que ela tinha com a profissão, se ampliava ainda mais e ela fazia como algo realmente especial na vida dela. Ela tinha um carinho muito especial por esse projeto, porque ela sempre valorizou muitas coisas do Nordeste, né? Ela nasceu numa cidade pequena, Barra de São Miguel, e aonde ela ia, ela sempre dizia, eu sou de Barra de São Miguel, aí ficava brincando, e esse regionalismo que ela tinha, ela conseguiu levar para a sala de aula e contaminar também os alunos dela, né? Tanto que você vê que a maioria das pessoas entrava no projeto e não saía mais. Um projeto que eu considero importante pelo o número de alunos que tem envolvido nesse projeto é significativo. É um projeto realmente que o departamento tem muito orgulho e que era conduzido pelos dois. Eu acho que o Repórter Junino tem a cara de Águida, tem a cara de Fernando. Sei que ele está tocando esse projeto com Arão também, que estava envolvido. Tem a professora Gorete também com um projeto dentro do Repórter Junino, né, o Gente Nossa. Mas assim, a presença e agora a ausência de Águida vai fazer muita falta, né? E quando terminava o Repórter Junino, que a gente chegava no último dia do São João, que como eu moro muito próximo ao Parque do Povo, isso era meio que o QG pessoal dela de apoio, quando ela cansava lá, ela vinha descansar aqui, ela sempre chegava aqui para deitar, e era nesse sofá aqui que ela deitava, ela dizia, tarefa cumprida. Brigar com a Águida era interessante, né? Porque as brigas nossas eram mais de apoio mesmo, né? Quando um estava fraquejando, começava a brigar, a Águida inclusive era muito objetiva nessas questões, né? Ela tinha essa força natural. Porque ela era um pouco braba, como a gente fala, em alguns momentos, mas ela era extremamente doce, extremamente mãe, não só dos filhos, mas de muitas outras pessoas. Ela era a forma do carinho para mim, que às vezes até eu ficava agoniado de tanto carinho, de tanto pegação, tanto grude. E ela era uma pessoa apaixonante. Então, era muito frequente as pessoas, no primeiro contato, no pouco contato, já ficar gostando muito dela, né? Isso era aluno, era colega de profissão, amigo, né? E isso é uma característica dela como ser humano, né? De cativar as pessoas com aquele olhar grande e penetrante e um sorriso assim muito forte, né? Muito encantador.
Diante de todo o processo da doença dela, né? Eu acho que, na minha opinião, foi a bravura, né? Esse espírito guerreiro de lutar, de não deixar se abater, né, em nenhum momento diante das dificuldades. Então, sempre que ela tinha dificuldade, ela era muito guerreira, muito brava. O que ficou assim dessa lembrança, né, que vai ser algo permanente, é exatamente esse lado de Águeda, né? Peço até desculpa a vocês, mas efetivamente assim, a Águeda foi uma pessoa muito importante para mim. É a grande imagem que ele tem, uma mulher guerreira. Uma mulher guerreira. Ela fez dizendo que posso até morrer, mas eu morro como uma vela que apaga, mas sempre em pé. Permanecendo em pé do início ao fim. Assim, tá muito recente ainda, né? Então, é difícil para mim externar algumas coisas, porque a minha vida com ela era muito compartilhada, eu era muito companheiro dela e ela de mim. E ela até me chamava, você é meu companheirinho. Rapaz, eu acho que o que Águeda deixou de bom aqui, principalmente, acima de tudo, foi a força de vontade de fazer com que as coisas dessem certo. Tinha uma coisa que ela sempre reclamava da gente, que eu acho que isso foi o que me fez aprender muito com a Águeda, a lição que ela deixava pra gente, é que a gente sempre tem que vibrar com o sucesso do outro. Eu acho que ela deixou tudo de bom, sabe? Ela deixou uma luz para nos incentivar a ser felizes, a fazer as coisas com esmero, a amar no dia de hoje como você nunca amou antes. Eu acho que essa é a maior lição, a coisa melhor que ela deixou foi isso. A partir de agora, tudo que a gente for pensar em fazer, a gente pensa nela, em como ela ia reagir, em como ela ia dizer sim ou não, aconselhar, e continua presente. É uma presença que a gente continua sentindo mesmo. Esse processo está sendo difícil, mas eu acho que a gente tem que lembrar com a Águeda com a alegria que era dela, né? Eu acho que ela, durante todo o tempo, ela foi muito alegre. Então, esse projeto Repórter Junino, esse ano, essa 10ª edição, a gente tem que dedicar a ela, né? E com alegria, não acho que a gente, mesmo que eu esteja transparecendo assim, mas é de lembranças de o quanto a Águeda foi importante, né? Então, literalmente foi um grande presente de Deus ter podido passar esse tempo todo com ela. Ela era uma pessoa realmente especial. Causou em mim um efeito positivo fortíssimo. Ao ponto de dizer que a maior parte de quem eu sou hoje, eu devo a ela. Então, a marca dela está registrada no meu coração.